Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, vamos começar mais um programa Pergunte e Responderemos, com a graça de Deus, respondendo aqui uma série de perguntas que eu já tenho aqui comigo. Quero convidar você para nós rezarmos uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que nos ajude a responder essas perguntas hoje, né? Bem de acordo com aquilo que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, que o Divino Espírito Santo nos ilumine, né, para responder essas perguntas todas. Temos aqui a pergunta da Karina. Se um casal quer ter mais filhos tendo o vírus HPV, o médico tendo orientado o uso de preservativo, estará pecando se usar o método Billings? Não, Karina, não está pecando não. Se o casal precisa fazer o controle da natalidade por causa, né, desse vírus HPV, o que ele recomenda é exatamente isso, usar o método Billings, que é o método natural, né, que o casal não precisa usar preservativo, não precisa usar pílula anticoncepcional, nem DIU, nem nada disso, né? E o método Billings é um método que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele funciona. Acontece que muitas vezes os casais não aprendem a usar o método Billings direito. Eu quero até recomendar, tem um livro bem pequeno da editora Paulus, que se chama O Método da Ovulação, ou o método Billings. Vale a pena os casais lerem esse livro. Casais que querem fazer um controle da natalidade, segundo aquilo que a Igreja orienta. Então, é isso aí, né? O livro é pequeno, né? Editora Paulus, e ele ensina direitinho, inclusive com desenhos, com gráficos, como é que, né, o casal aprende a usar. Ok, uma pessoa não identificada. Um padre pode se negar a atender confissão? Olha, não sei, eu acho que um padre, para se negar a atender confissão, só se ele estiver muito ocupado com algum outro compromisso marcado, mas assim mesmo é bom verificar por que a pessoa quer se confessar. Eu sei que a maioria das paróquias marca um horário na semana para confissões. Agora, também a gente sabe que não é todo mundo que pode observar esses horários, não é? Todo mundo trabalha, né? Então, colocar, por exemplo, um horário à tarde para atender confissões é complicado, porque todo mundo, né, trabalha. Então, sempre é bom que, na medida do possível, o sacerdote atenda a confissão, né? Porque é na confissão que Cristo salva, Cristo tira o pecado do mundo, né? Muito importante entender isso, né? Eu acho que um sacerdote, para negar uma confissão, ele precisa ter um motivo bastante justo. O Elton: por que nós católicos veneramos São José acima dos outros santos, se Jesus disse que não haveria nascido de mulher ninguém maior do que João Batista? Veja, Elton, essa é uma questão mal entendida pelas pessoas. Quando Jesus diz que os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, Jesus quer dizer o seguinte: João Batista, ele já está no Novo Testamento, né? E as pessoas do Antigo Testamento viviam numa outra ordem, que era o Antigo Testamento. Então,
as pessoas do Antigo Testamento já conheceram Jesus Cristo, já viveram com Jesus Cristo. João Batista anunciou Jesus ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a relevância de João Batista. Não quer dizer que Jesus esteja fazendo uma comparação com São José, nem mesmo com Nossa Senhora. Claro que não tem ninguém nascido de mulher que seja maior do que Nossa Senhora. Então, Jesus não está querendo fazer comparação com ninguém. Ele está querendo dizer o seguinte: João é excelente. Ele como que abriu o Novo Testamento. Em que sentido? Anunciou a chegada do Messias. É por aí. Não faça essa comparação, que não é o que a igreja ensina. Dani, fui casada na igreja por 20 anos. Hoje estou separada há 3 anos, vivo a castidade, posso comungar. Ô Dani, eu não vou dizer a você aqui se você pode comungar. Se você está separado, vive a castidade, você está vivendo de acordo com a lei de Deus. Agora, procure um sacerdote e confesse, entende? Aí, o sacerdote é que vai poder dizer a você se você pode comungar ou não. Não sou eu que vou poder dizer para você. Mas o sacerdote, ouvindo a sua história, por que houve a separação? Por que o casamento terminou? Entende? Ele vai então poder julgar a situação. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Não tem problema. Se você não quer ser identificado, a gente respeita. Gostaria de saber por que a igreja não torna nulo um casamento por causa da fornicação. Se em Mateus 5,32, o divórcio é aceito nesses casos. Não. A igreja não aceita o divórcio para fazer a declaração de nulidade. Não. Então, eu tenho que explicar uma coisa muito importante. Inclusive, eu tenho um desses livrinhos, que é essa coleção que eu chamo de Formação Católica. Tem um desses livrinhos que exatamente explica quais os motivos que a igreja pode considerar que um casamento é nulo. É interessante a pessoa saber. Tem, no Código de Direito Canônico, tem pelo menos 19 razões. Agora, o divórcio não é um motivo de declaração de nulidade. Entende? Porque a declaração de nulidade, ela acontece quando, antes do casamento ou no momento do casamento, houve algum motivo que tornou nulo o casamento. Mas se um casamento foi celebrado validamente, depois, não é porque houve adultério, não é porque houve divórcio, que o casamento vai ser nulo. Não. Entende? O divórcio, ele separa fisicamente o casal, mas ele não rompe o vínculo matrimonial. Ou seja, um casal divorciado continua diante da igreja casado, mesmo que não tenha vida conjunta. Entende? Então, nem uma coisa nem outra, nem o que ela chama aqui de fornicação, que na verdade seria adultério, ou divórcio, vai tornar o casamento nulo. Mais uma pessoa não identificada. Tem uma pessoa próxima a mim que estava fazendo um tratamento contra o câncer. O estágio da doença já estava bem avançado. Há mais ou menos uns 2 meses, ela se converteu em uma determinada religião protestante e, desde então, ela abandonou o tratamento, pois acredita que somente Deus irá curá-la. Como a igreja vê essa situação? A igreja não concorda com isso, de jeito nenhum. Não é porque a pessoa tem fé que vai abandonar o tratamento, de jeito nenhum. Então, nós vamos querer que Deus resolva todos os problemas do mundo sem a gente usar
os meios que Deus nos dá? Não. Deus, o próprio livro do Eclesiástico, fala bem claro. O médico, a medicina são de Deus. O Eclesiástico manda, no capítulo 38, honrar o médico e tomar os medicamentos. Entende? Então, a igreja não concorda com essa situação. Eu tenho fé, vou rezar, né? E Deus vai curar. Porque Deus, né, dizem os bons teólogos, habitualmente Ele cura através da medicação, dos exames e dos medicamentos. Entende? Então, a Igreja Católica não concorda, né? Por mais fé que a pessoa tenha, né? Inclusive a Igreja quer que o milagre seja declarado só depois que houver prova concreta sobre isso. A gente vê, por exemplo, os milagres aprovados lá em Lourdes. São milhares de notícias de milagres, mas quantos milagres a igreja aprovou em Lourdes como verdadeiramente milagre? Não passa de 100. Por quê? Porque a igreja é muito rigorosa nisso. Entende? Então, a igreja não concorda com isso. Ana Lúcia, porque quando se fala de irmãos de Jesus na Bíblia, se responde que, na verdade, são primos. Mas quando Maria visita Isabel, se fala claramente que são primas. Bom, aí tem várias coisas que a gente pode dizer. Primeiro que, desde lá de Santo Agostinho, século IV, Santo Agostinho já dizia que quando a Bíblia fala de irmãos, né, de Jesus, está falando de parentes. Isso Santo Agostinho já lá no século IV. Tá? E Santo Agostinho tinha muito mais acesso aos originais do que nós. Né? E o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito em hebraico. E o hebraico não tem a palavra primo, parentes. Então, os parentes próximos são chamados de irmãos. Já São Lucas, que era grego, São Lucas não era nem judeu, São Lucas era grego, escreveu o evangelho dele todinho em grego, ele fala em primos, porque o grego é diferente do hebraico. Pronto, essa é a razão. Agora, o mais importante de tudo é que a igreja estudou profundamente essa questão. E a igreja nunca achou um irmão de Jesus na Bíblia. Quando, por exemplo, fala de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, você não vai encontrar nenhuma outra passagem dos evangelhos que fale Maria, mãe de fulano, que não seja Jesus. Entendeu? Todas as passagens que envolvem José, Maria e Jesus, os três. Então, para a igreja, né? E outra coisa, né? Maria, ela foi concebida sem pecado original, só para ter Jesus, não para ter outro filho. Muito bem, vamos em frente. Ivo Rodrigues. Por que o amém não é encontrado no Pai Nosso da Bíblia católica, e sim na protestante e em Bíblias online? Acontece, Ivo, que Jesus, quando ensinou o Pai Nosso para os discípulos, ele não falou amém. Então, os evangelhos colocam exatamente como Jesus colocou. Jesus não usou o amém. É bonito colocar o amém? É bonito. O amém quer dizer, assim seja. Concordo com isso tudo. Mas, na Bíblia, não está, porque Jesus não falou. Entende? Roberto, caso uma mulher venha se separar do seu marido, sendo que ela se casou somente na Igreja Católica Brasileira, ela poderá casar-se na Igreja Católica Apostólica Romana, já que a Igreja Católica Apostólica Romana não reconhece a união na Igreja Católica Apostólica? Sim. Se uma mulher casou
só na Igreja Católica Brasileira, a Igreja não reconhece ali a validade do matrimônio. E se ela vier para a Igreja Católica, se ela se converter, ela pode se casar na Igreja Católica. Assim como acontece com as igrejas protestantes. Ok? Agora, sempre nesses casos, o sacerdote, o pároco, vai estudar toda a situação. Ok? Giovânio, quando Deus criou Adão, já existia outra nação? E como surgiu a geração de Adão e Eva? Só teve 2 filhos? Olha, as pessoas querem entender a questão de Adão e Eva na Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de história ou fosse um livro assim de etnologia, de raças. Não. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é um livro de verdades religiosas. Então, nós não devemos perguntar para a Bíblia como é que surgiu Adão e Eva. A ciência é que vai dizer. O que a Bíblia vai dizer é o seguinte: quem criou Adão e Eva foi Deus. Agora, como foi? Onde foi? A Bíblia não explica isso. Quando a Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias, não foi em 6 dias. É uma maneira de falar. É uma espécie de uma alegoria. Entende? Com quem que Caim se casou se não tinha mais ninguém? A Bíblia não vai responder isso. Entende? A única coisa que ela quer dizer é o seguinte: o pecado, depois que entrou na história da humanidade, ele criou uma situação tão feia que um irmão mata um irmão. Caim mata Abel. Mas a Bíblia não quer explicar com quem que esse Caim casou, com quem que não casou. Entende? Então, há uma série de questões na Bíblia que a gente não pode querer buscar nelas ciência, história, geografia, não. Entenda uma coisa: a Bíblia só nos dá verdades religiosas. Por exemplo, Deus criou o mundo, Deus criou o homem pecou, Deus prometeu a salvação através da mulher. Jesus Cristo veio através da mulher. Então, essas verdades básicas a gente pode entender. Eu quero mostrar aqui, eu estou escrevendo uma coleção de livros sobre a Bíblia. Na verdade, é um curso bíblico, né? E o primeiro volume desse curso bíblico, deixa eu pegar aqui, é esse daqui, ó. Introdução à Bíblia e Pentateuco. Então, aqui você entende como é que você tem que ler a Bíblia. Não é fácil. Eu não posso pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, e sair lendo ao pé da letra. Não, não é assim. Não vai entender. Então, vamos entender o que a igreja nos explica, como ler a Bíblia. E aqui, nesse primeiro volume, você ainda tem a explicação dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Depois tem os outros volumes também, né? Tem os livros, por exemplo, históricos, que são os que vêm depois do Deuteronômio, livro de Josué, Juízes, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, o livro de, por exemplo, os outros livros históricos, como Tobias, né? O livro de outros livros que dão a história do povo judeu. Depois temos os livros sobre os profetas, os 16 profetas da Bíblia, 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois 12 profetas menores. Então, como entender os profetas? Não é fácil. Mas aqui, usando bons manuais que explicam toda a Bíblia, por exemplo, um manual muito bom, que é da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei, um manual completo sobre a Bíblia, aí tem muitas coisas. Bom, depois temos também livros sapienciais, os livros de sabedoria que tem na Bíblia. Então, para entender a Bíblia, é preciso a gente estudar um pouco. Não é fácil entender, sobretudo, o Antigo Testamento. E a gente corre o risco de, às vezes, interpretar errado.
certo? Muito bem, vamos aqui à pergunta de Denise. Como católicos estamos agindo corretamente ao contribuir para a castração de animaizinhos, cães, gatos, assim que tenham idade para isso? Qual a posição da igreja sobre esse assunto? Bom, Denise, a igreja não proíbe a castração de animais por necessidade, não para qualquer outra finalidade. Então, por exemplo, a igreja não proíbe castração de cavalo, porque um cavalo que não é castrado é um cavalo muito difícil de ser domado, muito difícil de ser usado, inclusive. Então, a igreja aceita. A igreja aceita a castração de bezerros. Por quê? Até para evitar outras coisas, né? Que haja uma multiplicação errada numa fazenda, né? E o bezerro também castrado, ele engorda mais. Então, a igreja não proíbe a castração. Agora, claro, tem que ser feita com objetivo, né? Muito bem. Andrei, é possível afirmar que a Igreja Católica tem 2 papas? Bento XVI tem um poder papal? Não. Bento XVI não é mais papa na ativa. Ele é um papa emérito. É como um general que foi para a reserva. Ele não tem mais poder no exército. Ele continua general, ele tem até o salário de general, mas ele não comanda mais um exército, né? Ele não tem mais poderes na ativa. Então, o Papa Bento XVI não tem nenhum poder na igreja como o Papa Francisco, para baixar decretos, para convocar concílios, para convocar um sínodo, não. Ele é um Papa emérito, ele pode ser assim um conselheiro do Papa Francisco, mas ele não tem nenhum poder ativo na igreja em termos assim de poder dar determinações. Tanto é que já tem 9 anos, né, que o Papa Bento XVI é um Papa emérito e ele nunca deu nenhum palpite para o Papa Francisco. Pode ter até aconselhado o Papa Francisco em alguma coisa que o Papa Francisco possa ter pedido para ele alguma ajuda. Certo? Bom, eu quero mostrar um livro aqui que eu vejo que tem muitas perguntas que chegam sobre o Evangelho, né? Aqui mesmo tem uma pergunta, né, que apareceu aqui sobre São José, São João Batista, passagens difíceis dos Evangelhos. Eu recebo muitas perguntas sobre os Evangelhos, né? Então, eu selecionei 120 perguntas que às vezes tem uma resposta um pouco difícil. Fui nos manuais bons que explicam os evangelhos e escrevi esse livro. Então, eu penso que nesse nosso programa, Pergunte e Responderemos, que chegam muitas perguntas sobre isso, é interessante a gente poder conhecer. Certo? Bom, uma outra pergunta que eu tenho aqui, Francisco, como é que a gente deve viver bem uma vida espiritual? Por acaso, eu escrevi esse livro, Como Perseverar na Vida Espiritual. A gente sabe que não é fácil a perseverança na vida espiritual. Então, o que eu coloco nesse pequeno livro aqui? Claro, se você quer viver uma vida espiritual, a primeira coisa é a luta contra o pecado. O pecado derruba a vida espiritual. Agora, para você lutar contra o pecado, você tem que rezar. Porque é Deus que nos dá força para perseverar na vida espiritual. Deus é que dá força para a gente não pecar. A confissão. Estamos aí em tempos de quaresma, né? Não tem nada melhor do que uma confissão. A confissão perdoa os pecados e a confissão impede ou me fortalece para que eu não venha a pecar. Depois, Eucaristia. Claro, remédio, sustento para a nossa vida. O próprio Cristo vem à minha alma. Santa Teresa d'Ávila dizia, não tem remédio maior
para a comunhão com Deus, a união com Deus. Então, perseverar na vida espiritual, é claro que é uma coisa que exige luta, exige sacrifício. Você precisa rezar, precisa confessar, precisa comungar, precisa ler a palavra de Deus, meditar naquilo que a igreja nos ensina. Porque senão a gente vai viver de acordo com a nossa vontade. Não, eu tenho que viver aquilo que Cristo nos ensina. Ok? Então, isso aí. Uma outra pergunta é: como é que a gente pode viver o combate na fé? Olha, é meio parecido com a primeira pergunta. Eu tenho também um livrinho, o que a igreja nos ensina sobre o combate na fé? Olha, tem algo a ver com a vida espiritual. Né? A gente sabe que nós todos somos tentados. Por que Deus permite que nós sejamos tentados pelo demônio? Algumas pessoas perguntam, por que Deus não elimina o demônio, não acaba com o demônio? Bom, primeiro porque Deus não destrói uma obra dele, uma criatura dele. Segundo, Santo Agostinho diz que Deus permite que o demônio nos tente para que a gente fique mais forte. É quando você luta que você fica forte. Não é? Então, Deus sabe usar o próprio demônio para nos fortalecer na vida espiritual. Quando você é tentado, você reza, você vigia, você comunga, você confessa, você lê a Bíblia, você se torna mais forte. Então, o combate espiritual contra o mal nos torna também mais fortes. Ok? Muito bem, por hoje era isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.